Hoje é quinta-feira, dia 29 de março de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, S9 no Brasil, Mi Mix 2S, FreeBuds e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. De promoções, Mercado Pago tá com 50% de desconto em recargas para celular de até R$30, ou seja, vai pagar 15. Se você quiser recarregar 50, você vai pagar R$35. Vai ter desconto em cima dos 30 e os outros 20 vai pagar integral. E outra coisa aqui, para marcar a diferença entre públicos de YouTube e de podcast. Isso tem muito a ver também com patronato. Eu tava na Apple Store, aí veio um carinha e falou, pô, você lá no vídeos de Mac, pô, pois é, eu mesmo e tal. Pô, legal, bacana. Eu trabalho com suporte, tô aqui sempre trazendo máquina de cliente e tal, gosto muito dos seus vídeos, mas tem coisa que eu não concordo. E eu, claro, né, pô, o que você não concorda com o que você fala de vírus? Aí eu perguntei, o que você não concorda? Não, porque vírus não precisa ter antivírus. No Mac, vez outra que você vai precisar passar lá um anti-malware-bytes, sempre esqueço o nome desse danado, pra pegar uma coisinha ou outra, mas não precisa antivírus. Que é exatamente aquilo que eu penso, né? Aliás, isso tá mais drástico. Não precisa de antivírus, pegou, não limpa não, formato que é mais seguro. E eu falo exatamente isso no vídeo de vírus. Só que aí entra a diferença entre o podcast e o YouTube. Quando eu faço um vídeo no YouTube, eu falo, ó, minha posição é essa aqui, mas ó, se você quiser usar antivírus, você tem essa opção, essa outra, essa outra, essa outra. Às vezes, não entende uma determinada parte, cada um tem uma interpretação. Não tô dizendo que falte interpretação, mas aqui, às vezes, tá com a segunda atenção. Você não tem, no podcast, você tá ouvindo todo dia, tô martelando aquilo. Você já sabe mais ou menos a minha posição. Você já sabe aquilo que eu busco, quais são os meus parâmetros, como é que eu avalio as coisas. Você pode até não concordar, tudo bem com isso, até porque eu erro também, faz parte do processo, mas existe um vínculo. Estou citando o YouTube como referência, mas a mesma coisa acontece, por exemplo, no Instagram, com as pessoas que não acompanham o podcast. Ah, você pega leve com a Apple, você não critica a Apple quando deve criticar. Às vezes eu pergunto, tá, mas como assim? O que você quer dizer? Ah, você, por exemplo, diz Apple sendo Apple. Não tem que criticar, mas é exatamente essa crítica, Apple sendo Apple. Ela faz primeiras versões de produtos assim. A Apple desenvolve seu software pensando nas últimas gerações de produtos, aí dá um tantão de ruim, mó galera sofrendo com High Sierra colocando nos Macs antigos, com HD eletromecânico. É fuleiro, mas é a Apple sendo Apple, já é um código de crítica à Apple. É mó barato ver que no podcast você consegue desenvolver laços. Notícias. Coca-Tech. E Coca, como é que tá o Facebook? Apanhando de tudo quanto é lado, né? A Apple tá batendo, até porque a Apple pode bater, ela não vende o usuário. O Timóteo falou, ó, o usuário Apple não é o nosso produto, não vendo os usuários. E o que você faria se tivesse na situação do Zuck, Timóteo? Ah, eu não estaria na situação dele, não. E aí tem várias interpretações possíveis. A entrevista completa vai ao ar no dia 6 de abril, e aí você pode entender como, eu não estaria vendendo dados de usuários, né? Não trabalharia no Facebook, ou que o Mark deixou chegar num nível muito extremo. Ele deveria ter tomado medidas antes disso acontecer. E continua tomando trocentas medidas. Antes, você podia usar, quando você ia anunciar, você podia pegar os dados do Facebook. O que é pegar os dados do Facebook? Eu quero anunciar para quem usa iOS. É um dado do Facebook. Tem um outro dado que a própria pessoa coleta. Por exemplo, você tem uma lista de clientes. Você pode pegar essa lista de clientes, jogar pro Facebook, e aí você fala para ele, quero anunciar para essa minha lista de clientes. Se você encontrar dentro da sua base de usuários esses clientes, essas pessoas, você anuncia. E tinha um terceiro braço, que esse vai estar sendo congelado, por hora o Facebook vai tirar do ar, que você fazia parceria com outras empresas, tipo a Experian, que coletavam dados, como se você comprasse a base de clientes de outras empresas. Não é exatamente isso, porque são empresas de monitoramento, de tracking de anúncios, disponibilizam esses dados e você pode usar. Só que aí, né, como é que essa empresa conseguiu esse dado? O Facebook está focando nos dados dele e nos dados que você tem. As configurações de conta vão dar uma mudada, ficar mais simples, vão te dar mais controle, mais fácil de entender. Talvez, acho que isso seja a questão. Vai poder fazer o download de dados, deletar ajustes. O Facebook está querendo facilitar a sua vida. Agora ele vai agradar todo mundo. Quer dizer, nem todo mundo. O parlamento britânico falou, vem aqui, Zuck, vamos conversar. Ele falou, não vou não. Vai mandar um representante, mas não vai pessoalmente. O carinha da Cambridge Analytica que vazou tudo
tudo disse: se não tivesse a Cambridge Analytica, não teria rolado o Brexit. Que na prática era algo que todo mundo acreditava que não ia rolar e acabou rolando, e teriam sido em funções dessas manipulações. Pô, Coca, e mesmo assim, tanta manipulação, e ainda assim você acha que tá tudo bem? Eu não acho que esteja tudo bem. Eu acho que tem algo aí pra gente discutir, pra gente conversar, mas não bloquear. Porque eu tô olhando lá na frente. Lá na frente, quando a gente tiver orientação a dados data-driven de verdade, a coisa não vai ser assim. Eu já vou saber se vai rolar o Brexit ou não. Já não vai ter mais essa manipulação. Manipulação é uma brincadeirinha de muito mau gosto que estão fazendo hoje com aquilo que dá. Mas lá na frente, você não vai ter mais políticos te representando. Você vai ter escolhas pra fazer, ó, tem essa grana aqui. Se você colocar essa grana nesse lado, vai acontecer isso. Se você colocar nesse outro lado, vai acontecer aquilo e aquilo. Você geralmente escolhe isso. Você vai manter a sua opinião de isso. Óbvio que ainda continua sendo uma escolha e escolhas podem ser manipuladas, mas a gente imagina no mundo de hoje, e hoje é um mundo de transição. No futuro, você vai querer comprar um relógio, sei lá, você vai ter as opções. Olha, você tem esse tanto de grana, o melhor custo-benefício é esse modelo aqui, atendendo às suas necessidades psicológicas, porque às vezes a gente compra alguma coisa porque gosta, sei lá, porque quer ostentar, quer exibir, quer ficar lambendo, tudo é válido. E no Data Driven, ó, essa aqui é a melhor opção pra você. Se você quiser se endividar, você também pode, ó, e se endividando vai ser assim, assado, vai te prejudicar em tais e tais áreas, você vai deixar de fazer tais e tais coisas, e aí, topa, o que você quer? Mas hoje a situação é tenta, o Facebook tá contratando lobistas pra atuar nessa questão de privacidade. Lá em Washington, a Playboy entrou na onda de delete Facebook, deletou a sua conta, é um movimento que cai bem hoje, é bem visto. Entretanto, eles continuam usando o Instagram. Ah, Coca, mas o Instagram é diferente. Não é a mesma coisa, é Facebook. Me lembro que você tá sendo rastreado por toda a internet. Sei lá, me soa falso. O Firefox fez um movimento legal, ele criou uma extensão numa área de quarentena, talvez seja a melhor analogia, onde isola o Facebook não vai acessar todas as coisas, você vai ter um cantinho, uma área segura para acessar o Facebook. Então é uma alternativa, não vou deletar minha conta não, mas eu vou me isolar aqui toda vez que eu for usar o Facebook, eu uso aqui nesse cantinho. Assim você não tem o tracking amplo e restrito. Nessa, o Facebook que tinha planos de um Alexa, uma caixinha de som, um alto-falante esperto, uma Siri, resolveu dar uma segurada. Em maio tem a sua conferência anual, a F8, e ia ser anunciado, mas o Facebook, melhor não, né? Por hora, melhor não, imagina. Um alto-falante escutando tudo aquilo que a pessoa tá falando em casa, vai dar ruim. Facebook sempre que tem uma coisinha, ele tenta, colocar o pezinho. Tentou colocar o pezinho nos telefones, não conseguiu. Agora, como a modinha é alto-falante esperto, ele vai tentar também. Dizem que seria focado, teria chamada de vídeo, tela touch, seria mais do que simplesmente só uma caixa de som. Faria vezes, talvez, tipo o Echo Show, aquele que tem a telinha. Seria o Facebook Aloha. Um outro teste que o Facebook tá fazendo é o prazo para você aceitar solicitações de amizade, para não ficar aquilo eternamente. Estão testando um prazo de 14 dias para você aceitar a amizade. Deixa eu lembrar também que, por hora, a conexão de novos aplicativos no Facebook continuou proibida. Então, revendo a política. Curioso que o Snapchat parece que vai permitir conexão de aplicativos de terceiros. Nessa celeuma toda, acharam referências dentro do aplicativo do Snapchat de aplicativos conectados. Péssima hora para mexer nessa seara. E por último, associado ao Facebook, registrar que aqui no Brasil tá rolando um projeto de lei onde mensagens lá no WhatsApp, a polícia conseguiu acesso a mensagens de crimes hediondos, mas sem autorização judicial seria prova válida. Hoje, se você tem pega uma mensagem ou uma ligação telefônica sem autorização judicial, aquilo não é considerado prova válida. Pô, Coca, mas a polícia fica monitorando assim as comunicações e a torta e a direita? Vamos considerar assim. A polícia consegue uma autorização para investigar uma pessoa X associado ao crime Y. Só que nesse processo você consegue topar com terceiros, outras pessoas e outros crimes. Aí a coisa já começa a ficar meio esquisita. Na prática, hoje, o que a polícia faz? Quando se depara com essa situação, avisa a quem de direito, entre aspas, forja uma denúncia anônima, liga lá pra polícia, fala aí que você sabe de tal coisa para iniciar as investigações. Isso quando não é descartado. Mexe com privacidade, mexe com o marco civil, mas a ideia rolou ali um crime hediondo, tráfico de drogas, terrorismo, a polícia tá liberada para usar, independente de autorização judicial. E a treta do Uber, há quantas anda, hein, Coca? Uber já sentou com o marido e com a filha da vítima e já resolveu essa situação. Dali não vai sair mais processo. Só que a coisa muito se complica pro lado do Uber. Reduziu o número de sensores do carro, que não é um indício de nada, eu concordo com você. Às vezes o carro estava todo coberto com o número de sensores que tinha, mas um péssimo timing. Descobriram que o Uber estava testando secretamente no Arizona o seu projeto de carros autônomos, ali numa parceria com o governador, mas sem informar sobre isso publicamente. Uma coisa ali meio deschavado. O CEO da NVIDIA veio a público falar, o
Uber não usa nosso sistema de direção autônoma, não. Isso porque Uber usa a GPU da NVIDIA para fazer o processamento, mas o sistema, a inteligência é by Uber. Complicado. Nessa, ainda veio a terceira morte por acidente autônomo, se eu não me engano. O primeiro foi um acidente da Tesla, aí teve o atropelamento do Uber, e agora mais um acidente fatal. Não se sabe muito bem ainda o que aconteceu. A frente do carro, né, o que seria o motor, ela foi arrancada. Extremamente violento no acidente. Não se sabe se a direção autônoma estava ativa. A Tesla diz que no trecho que aconteceu o acidente, desde 2015, o sistema de direção autônoma da Tesla já tinha sido usado 85 mil vezes. A bateria pegou fogo. A Tesla diz que a bateria ela é projetada para não aquecer, mas eventualmente vai acontecer. Mas quando isso acontece, o fogo ele espalha gradativamente, de tal maneira que dá para o motorista encostar, parar e sair do carro. Parece que foi isso que aconteceu. Conseguiram tirar o motorista ainda com vida antes do fogo, digamos, ficar sério. Levaram para o hospital, mas veio a falecer. Mas não se sabe como aconteceu o acidente. Se de repente o fogo, né, o motorista se desesperou, se a direção autônoma teve alguma coisa a ver com essa história. Mas ainda assim, é um péssimo momento para acontecer esse acidente. E outra, o Tesla conta com um sistema de, você tá fazendo besteira, você vai bater, deixa que eu assumo o controle. O Tesla assume o controle e para o carro. Esse sistema entrou em operação, não entrou? Por que não preveniu o acidente? Com esse acidente, as ações da Tesla caíram 8%. Ainda falando sobre a Tesla, mas aí na produção dos carrinhos, a galera tá falando que a lentidão de entrega dos carros é por causa de uma super automação. Seu Elon Musk tá forçando a barra para ter automação em tudo que pode, só que tá tendo uns probleminhas em áreas que a indústria tradicional usa ser humano, estão usando robô e tá enfrentando problemas. Que o seu Elon Musk desacelerasse esse interesse por automação, resolveria partes dos problemas. Só que é assim mesmo, né? Quando você começa, você enfrenta problemas que você tem que resolver. Se pode automatizar, automatiza. Mas, óbvio, leva um tempinho para deixar tudo azeitado. Na terça-feira, dia de evento da Apple, a Samsung oficializou que no Brasil o S9 e o S9 Plus já tá em pré-venda. Só vão chegar nas lojas físicas dia 20 de abril. O S9 128 tá saindo por R$ 4.300. O S9 Plus também com 128 GB, porque a versão de 64 e 256 não vem pro Brasil, tá saindo por R$ 4.900. O Gear S2 da Samsung tá recebendo atualização. Em terras de Android é legal ver essa atualização, lembrando que o Gear S2 não roda o Wear OS, roda o sistema da própria Samsung, o Tizen. A Xiaomi também fez eventinho, apresentou o Mi Mix 2S Snapdragon 845, não tem Note, ele tem um queixo, mas tenta ter tela de ponta a ponta. Na parte de cima é bem fininha a borda, tem só realmente o queixo, mas a câmera frontal fica no queixo, no canto direito. Na parte traseira tem câmera dupla, na vertical a lá iPhone, leitor de impressão digital também na traseira, não tem entrada para fone de ouvido, tem recarga indutiva, Qi, também anunciou um novo notebook, já tem a linha Air e a linha Pro, e agora tá trazendo a linha Gamer, uma excelente máquina, possantona e relativamente precinho. E outra novidade que a Xiaomi também trouxe, o irmãozinho menor do seu alto-falante esperto. Tem agora o Mi AI Speaker e o Mi AI Speaker Mini. A Huawei, por sua vez, apresentou o P20 e o P20 Pro com Note, câmera traseira dupla e alinhada na vertical. Aliás, são 3 câmeras na traseira. Tem a dupla alinhada verticalmente e embaixo mais uma câmera. Tem um sensor de 40 megapixels, uma teleobjetiva de 8 megapixels e um sensor monocromático de 20 megapixels. O zoom óptico vai até 3x. O Xiaomi Mi Mix 2S faz também fotorretrato, o fundo desfocado, assim como os da Huawei. Huawei que lançou os FreeBuds, que são AirPods. Quer dizer, eles são intra-auriculares, tem aquela borrachinha para você colocar dentro do ouvido, enquanto que os AirPods têm aquele formato de secador de cabelo e ficam apoiados na orelha, vamos colocar assim. Os FreeBuds entram no canal auditivo, mas se você olhar assim na orelha, parecem AirPods. Vou colocar uma foto lá no @CocaTechPod no Instagram. A OnePlus confirmou que seu próximo aparelho vai vir com Note, e o motivo de vir com Note é para ter mais espaço para exibir conteúdo na tela. Para a Motorola, a gente tem um novo Snap de TV digital, bateria e TV digital, desenvolvido e fabricado aqui no Brasil, totalmente. R$ 400 o preço. Compatível com o Z2 Force, o Z2 Play, o Z Play e o Moto Z. De Google, a batalha com a Oracle por usar o Java no Android continua. Vem lá de 2010. 2016, a justiça falou, não, tá tudo certo, tá de boa. Só que agora anularam essa decisão de 2016 e, portanto, o Google vai ter que descer uma grana. A justiça vai definir quanto que é essa grana, mas pode chegar aí a 9 bilhões de trampetas. Obviamente, o Google tá estudando o contramovimento, o que ele vai fazer sobre essa decisão. O Google comprou a Tenor, que é tipo o GIF, uma plataforma de GIFs. É GIF, né? GIF é um charme que só. No Google Jobs, que faz pesquisa de emprego, vai ter um esquema de você poder avisar aos candidatos previamente contactados de novas vagas. Por exemplo, a empresa marcou um candidato como, esse cara aqui é legal, esse cara tem potencial, fez uma entrevista com ele, mas
mas não rolou. Ele fica num cantinho ali separado e quando tem uma nova vaga, essa ferramenta, o Candidate Discovery, vai falar para ele, tem essa nova oportunidade aqui. O Google também agora conta com o Family Link, onde menores de 13 anos podem criar suas contas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Obviamente, Family Link você já percebeu que rola aquele controle parental, né? Só pode usar o aparelho, né, até tal hora. Só pode ver aplicativo de uma determinada faixa etária. O Google Home agora consegue mandar o áudio para outras caixinhas Bluetooth que eventualmente você tem em casa. Você tem o Google Home, um Home Mini ou o Max, mas você tem só um na sala. O resto da casa é tudo tradicionalzão. Via Bluetooth ele pode mandar o áudio. No player web do YouTube, eles estão testando uma barra de player. Tem o vídeo. Você rola a página e o vídeo sai da área visual, aparece uma barrinha com ali o play pause, né, as opções do botão de play pause e um mini player para você continuar vendo o vídeo. O Google Play Movies and TV, que funcionava como uma espécie, esse aqui são as obras que você comprou, que você alugou. Agora vai ter um link para streaming, são 28 parceiros de streaming. Netflix, sabe-se lá por quê? Não tá presente. É quase como, entre aspas, o aplicativo de TV da Apple, que apareceu no Apple TV aqui no Brasil. Pelo menos apareceu no meu. Deve aparecer nos próximos dias, também no iPhone, no iPad. Totalmente Brasil. Tem nenhuma treta, não. Você coloca lá Brasil, região, o site Estudos de Brasil. Tem lá a novela, o programa da Fátima Bernardes, digitalizando a TV. Mas isso só pros betas, né? 11.3. Que achava que ia sair na terça-feira, nada. Vai ter um iOS 11.4, falando do Class Kit. A Apple disse, vai chegar no 11.4. No iOS 11.3, o Guilherme Rambo achou referência de um novo mostrador, uma nova watch face, Pride, orgulho LGBT. Falando de relógio, papinho de que a gente vai ter uma tela maior no relógio, diminuindo as bordas. Não se sabe qual vai ser o impacto. De repente vai mudar um pouquinho o shape, fica um pouquinho mais fino, um pouquinho maior. Mas em tese, seria bem próximo do que a gente tem hoje, né? Pode mudar o shape ou não, mas teria menos bordas, sem notch, por hora sem notch, e um aumento na bateria de 15%. Considerando que a Apple não faz bateria para durar 2, 3 dias, bem provável que a gente tenha mais sensores. Ou talvez seja só o custo desse extra de tela para alimentar essa tela maior. De sensores, a Apple, entre aspas, né, deve pressão sanguínea e glicose. Sobre o Apple Pencil da Logitech, o Crayon, ele funciona numa frequência específica, não é a mesma frequência que o Apple Pencil funciona, e ele tem um botãozinho para fazer o pareamento, bem similar ao que a gente tem nos AirPods. Na hora de você parear, você aperta o botão e acontece o pareamento, mais ou menos a mesma coisa. Do iPad 6 Benchmark, compatível com o do iPhone 7, até esperado, porque os dois rodam a 10, mas vai que a Apple mexe alguma coisinha. Mas não, performance de iPhone 7. Para você que quer ver o funcionamento do esquema que eu falei do GarageBand, onde você tem reconhecimento facial, na verdade você abre a boca e, sabe na guitarra, aquelas distorções? É mais ou menos a mesma coisa, só que você faz isso com a boca. Ainda é lento, não é muito preciso, é mais uma brincadeirinha, não é para usar, digamos, profissionalmente. Assiste o vídeo, tá aqui nas notas do episódio. O local onde aconteceu o evento da Apple na terça-feira vai ser um hub para a iniciativa Everyone Can Code em Chicago. O que mais que a gente pode falar? Microsoft está permitindo agora praticamente qualquer distribuição Linux no Windows 10. Os termos de serviço da Microsoft agora estão bem, digamos, familiares. Linguajar ofensivo, conteúdo inadequado, pode levar à perda da conta. Aqui no Brasil, na terça-feira, lembrar que o Banco Neon anunciou seu cartão de crédito sem anuidade. Os Correios estão querendo lançar serviços bancários digitais. O Banco Central, quando você passa o cartão de débito, você paga duas taxas. Na verdade, o lojista paga duas taxas, que é a taxa de intercâmbio, que é paga ao emissor do cartão, e você tem a tarifa de desconto, que é paga para a maquininha. Enquanto essa taxa da maquininha veio baixando ao longo do tempo, minimamente, era 1,60, agora tá 1,45. Mas a de intercâmbio aumentou um pouquinho, era 0,79, agora é 0,82. E o Banco Central falou, a partir de 1º de outubro, essa taxa, em média, tem que ser de 0,5. A taxa mais alta tem que ser 0,8, mas a média, 0,5. O depósito compulsório também diminuiu, era 40%, agora vai ser de 25%, vai ter mais grana circulando, mais grana para os bancos emprestarem. O Reddit não tá mais aceitando Bitcoin como forma de pagamento. Na verdade, eles estão estudando o Coinbase Commerce, que é um PayPal, um sistema de pagamento que aceita diversas criptomoedas. Estão aguardando o desdobramento disso. O líder de uma quadrilha hacker que vem operando já há anos. Chegou lá na Europa, chegou máfia russa, pesado o negócio. Infectava o computador dos bancos. A operação toda demorava 3 meses, 4 meses, até que o dinheiro saísse na boca do caixa. Aproximava, saía cuspindo o dinheiro. Foram roubados mais de 1 bilhão de euros. Foi preso. Tava lá na Espanha. E por último, registrar que a Boeing, aquela dos aviões, sofreu o WannaCry, ransomware, mas foi tudo solucionado a tempo, não vai afetar a fabricação de aeronaves. E assim, em tempos de Semana Santa, eu vou ficando por aqui. Excelente Sexta-feira Santa. Feliz Páscoa. Muito chocolate. Até segunda. Tchau, tchau.
Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.